A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora na lição número 8 nós vamos falar de um tema muito importante para a vida do cristão, para o nosso crescimento espiritual, que é a questão da confissão do pecado. Na verdade, não somente confessar, mas também abandonar o pecado. E assim, aqui nós podemos falar da confissão lá na nossa conversão, quando nós nos convertemos. Ali nós confessamos os nossos pecados, assumimos um compromisso com Cristo e esse compromisso implica em abandonar todo tipo de pecado. Então isso aí é a confissão lá na conversão. No entanto, depois que nós nos convertemos, nós ainda continuamos com a nossa natureza pecaminosa, nós ainda erramos, nós ainda falhamos e precisamos confessar diariamente os nossos pecados. Precisamos tratar dos nossos pecados diretamente com Cristo para que nós possamos realmente crescer na vida espiritual. E o crente salvo em Cristo Jesus, ele peca, no entanto, ele não perde a sua salvação ao pecar. Existe um pensamento aí que é um pensamento errado, que não tem base bíblica, que afirma que quando você peca, você perde a salvação. Aí você tem que pedir perdão para a salvação voltar. Isso não faz sentido. Sabemos que tem uma polêmica com relação à possibilidade de perder a salvação, que envolve calvinismo e arminianismo. Eu não vou entrar aqui nessa polêmica, não é o objetivo da aula, mas eu vou assumir aqui a posição arminiana, que é a posição da Assembleia de Deus. A doutrina da Assembleia de Deus afirma que é possível o crente perder a salvação, ele deixar de ser salvo. No entanto, isso vai acontecer quando o crente, de forma deliberada, resolve viver uma vida de pecado. Quando o crente, de forma deliberada, abandona Cristo, abandona a igreja e vai para o mundo. Então, assim, é uma posição que a pessoa assume de realmente não seguir mais a Cristo. Muitas vezes a pessoa permanece na igreja, diz que é crente, mas a vida dela, na prática, não mostra isso. Então, essa pessoa pode ser que no passado ela foi salva e depois ela resolveu viver uma vida de pecado. Mesmo permanecendo na igreja, ela vive de forma deliberada no pecado e essa pessoa perdeu a salvação. É claro que nós não estamos no coração da pessoa, na mente da pessoa e não sabemos exatamente o que está acontecendo, não podemos ficar julgando ninguém, no entanto, acreditamos nessa possibilidade de perder a salvação. Agora, a gente precisa pontuar que o fato de nós pecarmos não significa que a salvação deixou de operar na nossa vida. Não, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Ela é garantida por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi uma obra dele e não nossa. Então, assim, a salvação está segura nele e nós, que ainda temos a natureza pecaminosa, ela não deixou de existir, erramos e pecamos. Porém, quando isso acontece, o crente percebe que fez algo errado, percebe que pecou e procura confessar esse pecado o mais rápido possível. Aqui eu digo o mais rápido possível, não significa que você peca ali na rua e aí de repente você tem que ajoelhar e pedir perdão naquele mesmo momento. Não é isso. Mas que ao perceber que você pecou, na sua mente você já deve reconhecer isso. Pequei. Meu Deus, me perdoa. E quando você for orar, seja na hora de dormir, seja qual for o momento, tiver uma oportunidade de orar, confesse esse pecado. A ideia é essa. O que nós estamos falando de confissão aqui é nesse sentido, que o crente, ele sempre vai prestar atenção nas suas ações e sempre que ele perceber que fez algo errado, que cometeu um pecado, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão e vai procurar abandonar esse pecado. Isso faz parte do crescimento espiritual. Então, assim, que fique bem claro que ao cometer um pecado, você não perdeu a sua salvação. A sua salvação está garantida em Cristo. No entanto, há a necessidade de confissão. Se você não confessa os seus pecados, é bem provável que sua mente está cauterizada e você nem sequer reconhece mais que pecou. Então, assim, pessoas que não confessam o pecado, que acham que não peca, são pessoas que já estão com a mente cauterizada, estão vivendo longe de Cristo. Porque o ímpio vive assim. O ímpio vive na prática do pecado e para ele está tudo bem.
Para ele está tudo normal, é assim mesmo. Às vezes ele nem acha que é pecado. E quando ele acha que é um pecado, ele nem sequer pede perdão. E se pede perdão, não tem a mínima preocupação em abandonar aquele pecado e mudar de vida. Então, essa é a posição do ímpio. Ele peca e peca e peca e peca e não se preocupa com isso, não confessa, não abandona. Agora, o crente é diferente. O que mostra se nós somos salvos ou não é se nós não pecamos nunca. Isso não vai acontecer nesse mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, o pecado vai fazer parte da nossa vida. A gente tem que ter consciência disso. Nesse mundo, ainda vamos errar, ainda vamos pecar, porém, diariamente, o tempo todo, o crente está confessando e abandonando os seus pecados para que ele possa crescer na vida espiritual. Então, quando o crente faz isso, ele tem essa preocupação, isso sim mostra que ele é salvo de verdade. Amém? Feita essa introdução, que eu acho que até ficou um pouco longa, vamos entrar aqui no conteúdo da aula, né? Peço perdão aí, às vezes, por demorar nessas introduções, mas é porque eu acho que é necessário pontuar essas coisas antes de entrar no conteúdo da aula, porque o escritor não tratou sobre isso. Então eu preciso explicar isso no começo, antes de entrar no conteúdo, até mesmo para você ver que linha eu vou seguir aqui na ministração da aula. Bem, essa aula aqui vai ser ministrada com slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Então você pode usar na sua igreja, você pode ministrar uma aula diferenciada na sua igreja com o nosso slide em PowerPoint. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, né, dos mais diversos temas aí, capacitação para professores de EBD e muito mais. Nós temos também os slides antigos da revista CPAD, que foram disponibilizados no nosso site gratuitamente. Então você pode baixar os slides de vários temas, totalmente gratuito. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o tema dessa aula. Então eu encontrei aqui 2 slides que falam sobre o Salmo 51, que é uma das passagens bíblicas que nós vamos estudar aqui nessa aula. Então tem esses 2 slides aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem está nos nossos grupos aí do WhatsApp também vai receber esse material. Então, assim, muito material de qualidade, muito conteúdo extra para você aprender mais. Então, assim, nós temos uma equipe qualificada que produz esse conteúdo, posta nos nossos grupos. Então, se você quer saber mais sobre o nosso conteúdo, entre no nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para entrar no grupo, tem o link do WhatsApp, tem o link do site, tudo você encontra aí. Amém? Vamos lá. Textuário diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Então aqui está bem claro a necessidade de confissão dos pecados. É uma passagem lá do Antigo Testamento, mas é muito atual. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a vida cristã, né, que nós temos que, de fato, né, confessar os nossos pecados e não encobrir. Né? Então, confessando e abandonando, nós vamos alcançar misericórdia. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, nós temos que realmente procurar sempre confessar os nossos pecados e abandonar. Porque se você confessa o mesmo pecado todo dia, chega um ponto que você mesmo vai perder a paciência e falar: meu Deus, eu preciso ser liberto disso, eu preciso abandonar isso, eu preciso tomar uma atitude, tomar uma ação drástica para que isso de fato aconteça. Então, é necessária a confissão, até mesmo para nós percebermos, né, quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar nessa caminhada para a Canaã celestial. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 51, de 1 a 12, e também em primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. São 2 passagens bem conhecidas. O Salmo 51 é atribuído a Davi, então é bem provável realmente que seja o Salmo de Davi, e é bem provável que esteja relacionado ao pecado de Davi com Batseba. Então nós conhecemos a história, sabemos que Davi cometeu um pecado gravíssimo, né, um assassinato, um adultério, e ele escondeu esse pecado por um tempo, até que ele foi confrontado ali com o profeta. A gente vai falar sobre isso durante a aula. E aí ele escreveu esse salmo maravilhoso, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Então a gente vai estudar esse salmo durante a aula. Eu vou avançar aqui, mas eu recomendo você fazer essa leitura com cuidado. E durante a aula a gente volta nessas passagens bíblicas. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente
e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Então, assim, muitas pessoas pensam, né, que o pecado, ele é a fraqueza. Então, enfim, eu vou pecar mesmo, então para que eu confessar? Não tem muito o que fazer. Então não tem necessidade de confessar pecado. Outros vão dizer que é hereditário, né? Então tem um pessoal aí da maldição hereditária que, enfim, fala muita besteira, muita coisa errada, sem base bíblica. O que a Bíblia diz é que todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados, nós temos a natureza pecaminosa, nós ainda erramos, falhamos, mesmo sendo crentes. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que é necessário sim nós confessarmos os nossos pecados e abandonar, porque isso faz parte da vida cristã, você crescer na vida espiritual. Então, cultivar pecado e ficar dizendo que isso aí tem a ver com a fraqueza, que é assim mesmo, não tem o que fazer, é um comportamento de alguém que ainda não se converteu, que não entendeu o Evangelho. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Então, o pecado ele é perigoso, o pecado ele vai nos afastar de Deus e ele vai trazer muitas consequências. Então, nós sabemos que, como crentes, nós somos perdoados, sim. Se nós confessarmos nosso pecado, abandonar, nós somos perdoados. Mesmo assim, nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos pecados. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, assim, nós temos que confessar, abandonar, mostrar realmente um verdadeiro arrependimento. Tópico 1. A confissão de pecado. 1.1. Definição. Aqui nesse tópico eu vou falar bem rápido, porque o escritor da revista ele sempre gosta de buscar ali no hebraico, no grego, o significado das palavras, né? Isso é muito importante, no entanto a gente não pode se prender muito nisso, porque apesar de nós precisarmos realmente ver o significado original da palavra, é necessário nós vermos o contexto. Então, o foco da lição aqui vai ser mais no contexto em que a palavra é usada. Então, vamos lá. O verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal radá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como sentido de tomar conhecimento, saber e reconhecer. Então, você já percebeu que, dependendo do contexto, a palavra pode ter significados diferentes. Em um contexto, ela pode significar lançar alguma coisa, jogar alguma coisa. Em outro contexto, ela pode significar confessar, ou seja, a palavra confessar, do hebraico, né, tem essa ideia de você lançar, atirar. Talvez realmente esteja nesse sentido de você reconhecer que é pecador e abandonar esse pecado. Vamos ver aqui um contexto em que essa palavra é usada para se referir à confissão de pecado, ao Salmo 32:15. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então a palavra usada aqui, confessar, nesse salmo, é justamente essa palavra yadá. Então essa palavra é usada nesse contexto e a tradução aqui é confissão. Vamos lá. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Então, essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e logos, do ato de falar. Então, a palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Vamos ler aqui Romanos capítulo 10, versículo 9. Fala assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a palavra aqui, homologeo, né, traz a ideia de confissão, ou seja, você falar que pecou, que reconhecer que errou, né, e isso aí vai garantir a sua salvação. Então, é necessário confessar o pecado para ser salvo, confessar Jesus como Salvador, declarar que Jesus é o Salvador. Então, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, ou seja, você tem que confessar, você tem que dizer que você realmente crê em Jesus como Salvador. Há um verbo grego importante para confessar, que é exomologeo, né, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então, essa outra palavra, exomologeo, ela traz essa ideia de você se comprometer com alguém e deixar isso de forma pública,
Então, a confissão aqui é nesse sentido, ou seja, essa palavra também é traduzida como confissão em alguns contextos. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, quando alguém confessa alguma coisa, ela está dizendo aquilo que ela sabe. Então, um criminoso, ele pode confessar o seu crime, ou seja, ele pode dizer que ele fez aquilo ali, reconhecendo publicamente que ele cometeu aquele crime. Então, isso é uma confissão, ou seja, uma declaração. Você fala aquilo que você sabe e aquilo que você crê. Tópico 1.2, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Vamos ler aqui a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está bem claro nas Escrituras que é necessário nós reconhecermos que somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados, porque Jesus vai perdoar. Ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós não precisamos nos preocupar com mais nada. A única coisa que nós devemos fazer é confessar a ele, é reconhecer que somos pecadores. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Então, assim, no momento da conversão, é necessário ter a confissão de pecados, reconhecer que é um pecador. É claro que no momento da conversão não faz sentido a pessoa ficar nomeando todos os seus pecados. Meu Deus, eu pequei isso, pequei aquilo. Por quê? Porque a pessoa vivia uma vida que a própria vida dela era um pecado. Ou seja, a pessoa vivia cometendo vários pecados. Então, a confissão ali é algo bem genérico. Agora, na vida do cristão, eu acredito que é necessário o cristão nomear os seus pecados, dizer aquilo que ele fez. Meu Deus, eu menti, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque ao nomear os seus pecados, você começa a prestar atenção nas áreas da sua vida que você precisa melhorar. É claro que muitas vezes nós cometemos vários pecados e na hora de orar a gente não lembra, ou pecados que a gente nem prestou atenção que eram pecado, e a gente vai falar de forma genérica, né? A gente vai falar assim, eu perdoa esse, aquele pecado e aqueles outros que eu não estou lembrando agora. Então a gente tem que nomear os nossos pecados e, assim, fazer uma oração genérica. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu acho que isso não é muito coerente com a vida cristã. Alguém que está me assistindo pode falar, mas eu sempre fiz isso. A partir de agora você vai fazer diferente. A partir de agora você vai começar a nomear os seus pecados. Tem uma aula que eu ministrei em um curso do EBD em Foco que eu vou deixar disponível, né, sobre esse tema, que é um curso sobre oração. Eu até comentei sobre isso na aula anterior, que a gente falou sobre oração. Eu disponibilizei aí o link do material, né, que a nossa oração, ela deve ser assim, ela deve começar com adoração, depois a gente confessa nossos pecados, que é a confissão, depois a gente agradece a Deus e depois a gente vai pedir alguma coisa, que é o ACAS, né? A adoração, confissão, agradecimento e súplicas. E esse material está disponível no EBD em Foco e eu vou deixar aqui disponível a aula sobre confissão. No link aí do vídeo vou deixar disponível, vou enviar nos grupos também, porque nessa aula sobre confissão eu falo justamente sobre isso, de nós nomearmos os nossos pecados, porque assim nós vamos prestar atenção nas principais áreas da nossa vida que precisa melhorar. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Observe que Neemias está orientando o povo a pedir perdão dos pecados e ele se coloca também como alguém que cometeu pecado contra Deus. E aqui eles estão orando a Deus, pedindo perdão dos pecados para que a nação se restabeleça. Isso aqui está no contexto ali do exílio, né? Estão voltando do exílio, reconstruindo a nação, é nesse sentido. Então eles confessam o pecado e agora assumem o compromisso de serem fiéis à lei de Deus.
Então, assim, a confissão do pecado deve fazer parte da oração do crente. Então, o crente, quando vai orar, ele deve confessar os seus pecados, deve reconhecer que ainda é um pecador. Eu digo aqui pecador não no sentido de que ainda é o ímpio, não é isso, tá? Tem muita gente que não gosta muito, que fala assim que o crente é um pecador. Realmente não faz sentido dizer isso, né? O pecador é o ímpio. Agora, o crente, ele pode ser considerado pecador no sentido de que ele ainda tem a natureza pecaminosa, né? Ele ainda está manchado com essa natureza, não se libertou dela. Porém, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós já somos salvos em Cristo e nós devemos sempre tratar dos nossos pecados, apresentando ele diante de Cristo, porque isso mostra que realmente somos salvos. Mostra que estamos preocupados em abandonar todos os pecados e melhorar cada vez mais na vida cristã. Então, um crente de verdade vai reconhecer que ainda peca e que precisa da graça de Cristo, do sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados. Tópico 1.3, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. É assim, nós não merecemos nada, nós não somos nada, somos pecadores. Por meio do sacrifício de Cristo, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Então, assim, se nós chegamos diante da presença de Deus, não é por merecimento próprio. Nós chegamos lá porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E ao confessarmos os nossos pecados, nós estamos mostrando isso, que dependemos dele, que só estamos ali por causa dele. Nós não somos nada. Então, ao nos aproximar de Deus, nós sempre vamos perceber que somos falhos, somos pecadores, não somos dignos de estar na presença dele, porém o sangue de Jesus garante isso, a obra de Cristo garante isso. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Aqui a pessoa, tá? A pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. O escritor da revista colocou aqui a passagem de Romanos 3, de 10 a 12, que é uma passagem que Paulo está descrevendo a situação da humanidade. Olha só o que Paulo coloca. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Paulo continua aqui até o versículo 18, descrevendo a situação da humanidade. Aí mais na frente ele conclui que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, da glória de Deus. Então, assim, de fato, toda a humanidade vive debaixo do pecado, escravizada pelo pecado. No entanto, Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e nos resgatou dessa situação. Então, assim, nós somos falhos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós alcançamos misericórdia e agora sim nós chegamos na presença de Deus não por mérito próprio, porque de acordo com Romanos 3, de 10 a 12, que a gente leu aqui, ninguém é bonzinho. Não há um justo, não há ninguém sequer. Então não tem ninguém aqui que pode chegar na presença de Deus por mérito próprio. Então nós chegamos na presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo, porque cremos em Jesus como Salvador. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecados alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13 foi o que a gente leu lá no nosso textuário. Então, quem confessa o seu pecado alcança misericórdia. Então, a gente tem que confessar, reconhecer que somos pecadores. Todo mundo que se converteu de verdade teve que fazer isso alguma vez na vida. Então, o primeiro passo para a salvação é reconhecer que é um pecador. É isso, é o primeiro passo. É por isso que na apresentação do Evangelho, na pregação do Evangelho, se o Evangelho realmente for pregado de verdade, é necessário falar de pecado. É necessário apresentar a situação da humanidade. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Esse é o primeiro passo para a salvação. Uma vez que nós recebemos a má notícia, que somos pecadores e estamos condenados, aí vem a boa notícia, que Jesus já morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado, e nós, ao reconhecermos que somos pecadores e confessarmos Jesus como Salvador, alcançamos misericórdia. Nós abandonamos o pecado e vivemos uma vida de santidade, uma vida restaurada. Vamos para o tópico 2, o perigo do pecado não confessado. 2.1, os males dos pecados não confessados.
Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Provérbios 28:13, que a gente já leu anteriormente, vamos ler novamente: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então observe que essa passagem é lá do Antigo Testamento, é um outro contexto, contexto judaico, mas que se aplica também nos dias de hoje. Então está bem claro aqui que aquele que confessa e deixa, que abandona, que se esforça para não cometer novamente aquele pecado, esse sim alcança misericórdia. A palavra arrependimento significa dar meia volta. Então você está indo numa direção, você volta para a direção contrária. Você abandona aquele vício, você abandona aquele pecado. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão. A gente já leu 1 João, capítulo 1, versículo 9, que está bem claro ali, que nós temos que confessar os nossos pecados, que ele é fiel e justo, ou seja, ele vai nos perdoar. Então o perdão dos pecados vai acontecer não porque nós pedimos o perdão, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Observe o seguinte: temos que pedir perdão? Sim, temos que pedir perdão. Não estou dizendo que a gente não deve pedir, a gente tem que pedir perdão. Agora a gente precisa estar ciente e consciente de por que nós pedimos o perdão e como que esse perdão opera na nossa vida. O perdão opera na nossa vida não é porque Deus passa um pano para o pecado. Porque Deus é bonzinho e ele vai nos perdoar. Tudo bem, Deus é bom, Deus é amor. Porém, o perdão dos pecados acontece mediante o sacrifício de Cristo. A gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Todas as vezes que você confessar os seus pecados, saiba que ele é perdoado porque alguém pagou o preço. Então, o preço foi pago na cruz do Calvário. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Então, isso aqui eu falei lá no começo da aula. A pessoa que está na igreja, é salva em Cristo Jesus, começa a cometer vários pecados, esconde esses pecados, vive uma vida de aparência, essa pessoa já perdeu a salvação, se você acredita nisso, né, que é possível perder a salvação. Claro, tem a polêmica lá, não vou entrar em detalhes, eu vou assumir aqui, né, que é possível perder a salvação. Então, assumindo a possibilidade de perder a salvação, a pessoa que peca, oculta esses pecados, não confessa esses pecados, não abandona, e está na igreja, está vivendo a vida de aparência e não é mais salvo em Cristo Jesus. Já se afastou de Cristo de forma deliberada. Então, esconder o pecado, não confessar o pecado, aqui implica, né, em se afastar mais de Deus. E aqui eu não estou falando de confessar o pecado na igreja, publicamente, não é isso, não é esse o caso aqui. Tem muita gente que pensa que nós temos que confessar o pecado publicamente. Tem muita gente que pensa que só é perdoado se for lá na frente, no dia de Santa Ceia, do culto de ceia. Então tem gente que só pede perdão dos pecados no dia do culto de Santa Ceia. Não faz sentido. Você tem que confessar os seus pecados diariamente. É você e Deus. A não ser que seja um pecado público, que envolveu a igreja, que trouxe escândalo, aí você tem que prestar conta com a igreja. Aí você vai conversar com o seu pastor, você vai se apresentar na igreja, aí a igreja vai saber resolver a situação, porque já foi algo público, foi algo que tomou dimensões, que trouxe escândalo para a igreja. Aí talvez seja necessário você pedir perdão para um irmão que está envolvido, seja necessário você pedir perdão para a igreja, para o pastor, aí é outra situação. No entanto, você tem que ter em mente que você tem que confessar o seu pecado a Deus, né? Confesse o seu pecado a Deus e, se for algo público, além de confessar a Deus, confesse ao irmão, peça perdão para o irmão, peça perdão para a igreja, tente resolver o problema, porque se você não resolver, só vai piorando cada vez mais. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Então a gente sabe da história de Davi, né? Segundo o livro de Samuel, capítulos 11 e 12, vai contar essa história, que Davi pecou contra Deus. No caso, Davi pecou contra a nação, pecou, enfim, de forma pública, né? Porque o pecado de Davi, apesar de ter sido oculto, foi um pecado que envolveu outras pessoas, envolveu a nação por completo.
Davi, ele cometeu um adultério e um assassinato. Então, assim, o pecado de Davi foi algo cruel. Ele achou que estava escondendo esse pecado, até ele ser confrontado pelo profeta. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Só segura aí a história de Davi, que daqui a pouco a gente volta nela. Tópico 2.2. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, no caso Adão e Eva, né, que quando eles pecaram ali, eles receberam uma sentença divina. Então, Deus não deixou passar impune o pecado de Adão e Eva. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, assim, Adão e Eva, eles viviam no jardim do Éden, o lugar mais perfeito que Deus já tinha criado. Ali era a perfeição para eles. E por causa do pecado, eles perderam por completo o direito de viver nesse ambiente. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração na condição física de ambos. Então, ambos agora têm que trabalhar pesado, a mulher vai sentir dores no parto, enfim, né, tem toda uma consequência física por causa do pecado deles. A transição da natureza imortal para mortal, no sentido de que agora eles podem morrer. Agora, tanto Adão e Eva, como todos aqueles que vão nascer a partir deles, estão condenados à morte. Ou seja, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa e mortos espiritualmente. Consequentemente, também morremos fisicamente. E além de diversas tensões no gênero humano e na natureza. Ou seja, todo problema que existe hoje, nos dias de hoje, acontece por causa do pecado de Adão e Eva. Então, são várias consequências por causa do pecado deles. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Então, sabemos que toda a humanidade herdou as consequências do pecado de Adão e Eva e herdou a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Vamos ler a passagem de Romanos 5, de 12 a 14. Fala assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado, a morte, entrou no mundo através de Adão e Eva e passou para todas as pessoas. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui a gente tem uma passagem bem complexa, que é necessário um pouco de tempo para explicar ela por completo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porém, eu quero enfatizar essa parte inicial, que a partir de Adão e Eva, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa e sofremos as consequências desse pecado. Então, assim, o pecado deles não foi o pecado somente para eles, mas foi um pecado que manchou toda a humanidade. Mas assim como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, que por um homem entrou um pecado, também por um homem veio a redenção desse pecado. No caso, Jesus Cristo. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Jesus foi tentado, passou por tudo que nós passamos, mas ele não pecou e ele pagou o preço do pecado e nos resgatou da escravidão do pecado. Vamos para o tópico 2.3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Então, assim, Davi pecou contra Deus, pecou contra a nação. Davi realmente cometeu um crime gravíssimo, um assassinato, um adultério. Porém, as consequências vieram para a vida de Davi. Ele escondeu esse pecado por um tempo e depois ele foi confrontado, se tornou algo público e ele se arrependeu e pediu perdão. Sabemos disso, mas veio as consequências desse pecado. Vamos ler a passagem aqui de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante
o sol. Então aqui nessa passagem de Samuel, a gente vê que Deus apresenta para Davi as consequências do seu pecado. Não sabemos exatamente como que Deus executou isso na vida de Davi, mas sabemos que por causa do seu pecado, houve divisões na sua casa. Davi tinha várias mulheres, tinha vários filhos, e aí começou a surgir problemas entre os seus filhos. Tem a história de Aminon e Tamar, né, que Aminon estupra a sua irmã Tamar. Aí Absalão não gostou do que aconteceu, matou Aminon. Aí Absalão sai, né, vai embora para outra região, passa um tempo nessa região fora. Depois Absalão volta para a casa de Davi. Ali Absalão toma o reino de Davi. Davi é expulso da sua casa, né, do seu reino. E depois Absalão se deita com as concubinas de Davi. Então tudo isso está aqui nessa passagem, né, as consequências do pecado de Davi. Problemas internos dentro da sua casa. Então, assim, o pecado ele vai trazer consequências drásticas para a nossa vida. Sabemos que Davi se arrependeu. A gente vai falar sobre isso agora. Os capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. Então, assim, ocultar o pecado por um tempo foi algo que custou um preço muito alto para Davi. Isso não foi bom para a vida dele, não foi bom para o seu comportamento, não foi bom para a sua vida espiritual. É bem provável que durante esse tempo Davi tenha se afastado um pouco de Deus, Davi tenha tido alguma dificuldade para escrever os seus salmos. Não sabemos exatamente como que foi, mas Davi sofreu, né, com esse pecado oculto. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Vamos ler aqui Salmo 32, de 2 a 4. Fala assim, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não me imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, devido ele ocultar o seu pecado, ele começou a sofrer, muitas vezes, doença física, né? Dá a entender que, ó, né, os meus ossos, né, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. Né? E mais na frente ele fala que o próprio humor dele foi afetado. O meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, Davi não conseguia mais ser feliz. A tristeza passou a fazer parte do cotidiano de Davi por causa do pecado oculto. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Observe que a questão aqui do pecado oculto é algo que precisa ser tratado, né? Porque assim, ao ocultar um pecado, você está insistindo em permanecer nele. A ideia é essa, entende? Muita gente oculta o pecado porque fala assim, não, se eu confessar e depois eu vou pecar de novo, E isso é um problema sério porque isso vai te consumindo cada vez mais. Então é necessária a confissão e o abandono, e que você tome uma decisão para abandonar esse pecado. Então Davi se envolveu numa situação difícil, complicada, que ele não sabia nem como sair dessa situação. Ele não sabia como resolver essa situação. Isso foi consumindo ele, até que ele confessou o seu pecado. Salmo 51, de 2 a 6, diz assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas purificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então o salmista aqui reconhece que ele foi concebido em pecado no sentido de que ele nasceu com a natureza pecaminosa. Ele fala assim, em pecado me concebeu minha mãe. Então ele reconhece que ele nasceu com essa natureza pecaminosa. Ele reconhece que é um pecador e que precisa ser perdoado, ou seja, está confessando o seu pecado. Purifica-me do meu pecado, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele ocultou o pecado, mas ele estava vendo o pecado sempre diante dele.
Então, Davi teve que tomar uma decisão de fazer algo diferente, mudar completamente o seu comportamento, mudar a sua vida, confessar o seu pecado, né? Algo que, bem provável, que trouxe problemas ali para toda a nação, porque as pessoas ficavam sabendo o que estava acontecendo, e com a confissão do pecado, todo mundo reconheceu ali que Davi, né, estava restaurado, né? Teve a sua vida espiritual restaurada. Amém? Então, a gente encerra aí o tópico 2, né, que falamos aí do perigo de ocultar o pecado. Então, não faça isso se você está, né, com algum pecado que você não confessa, que seja contra o irmão, seja contra Deus, seja contra a igreja. Né, enfim, resolva o problema, procure abandonar esse pecado, né, converse com pessoas, tome uma decisão e faça algo diferente. Tá? Confesse o seu pecado. É isso que a gente vai falar agora no tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. 3.1, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então nós pedimos perdão a Deus, confiando que Jesus já pagou o preço do pecado. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Então, Lucas 7,48, Jesus perdoa os pecados dessa mulher. E temos várias passagens nos evangelhos que Jesus está perdoando o pecado das pessoas. E muitas vezes ele é criticado por isso. Então, Jesus, sempre que ele realizava uma cura, ele falava também: os teus pecados estão perdoados. Jesus dava a cura física e a cura espiritual. Na oração do Pai Nosso, nosso Senhor ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Então nós temos que perdoar o próximo, perdoar o irmão, para que Deus nos perdoe. É necessário nós também praticarmos o perdão. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Vamos ler aqui, primeira carta de João 1, do versículo 7 ao 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem de João resume toda a nossa lição. Primeiro, os nossos pecados são perdoados por causa do sangue de Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o preço foi pago. Não é simplesmente Deus passar o pano para o nosso pecado, mas é porque um preço foi pago. Outra coisa, se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo para nós mesmos, ou seja, estamos nos enganando. Não há verdade em nós. Nós erramos e ainda falhamos por causa da natureza pecaminosa. Então, nós ainda pecamos, mesmo sendo crente. Porém, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, assim, não tem medo de confessar. Confesse, saiba que Jesus perdoa. A salvação está garantida em Cristo Jesus. Não tenha medo de confessar os seus pecados. Jesus vai perdoar. Ele veio fazer isso. Ele veio perdoar os nossos pecados. Então, a gente precisa pedir perdão, abandonar o pecado e viver uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Dessa forma, perdoar o pecado é uma prerrogativa de Deus, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, não existe nenhum pecado que não pode ser perdoado. Alguém pode pensar: não, mas eu já cometi vários crimes, fiz várias coisas erradas. Deus te perdoa. Ponto final. Qualquer pessoa que tenha cometido qualquer pecado, se chegar diante dele, se arrepender, ele vai perdoar os pecados. Tópico 3.2, alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Então, assim, a pessoa que vive na prática do pecado, sabe que está errado, não confessa seu pecado, não se esforça para mudar de vida, muitas vezes essa pessoa passa por um momento de sofrimento. Realmente, é algo espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Então a ideia aqui é que você confie em Cristo, que Ele perdoa os seus pecados, que você se esforce para abandonar esse pecado e que apresente diante dele com humildade
Ou seja, Senhor, tenha misericórdia, né? Sou falho, sou pecador, me ajuda. Entende? É você realmente confiar em Cristo Jesus. É viver uma vida muito mais leve, porque todos os nossos pecados são jogados, lançados sobre Ele. Ele pagou o preço. É por isso que nós somos perdoados. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Como já lemos, Provérbios 28:13, né? Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Então você vai encontrar descanso para a sua alma confessando os seus pecados e abandonando. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, assim, o nosso laço com Deus está cortado, estamos separados de Deus, mas por meio do ministério de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Então, nós fomos reconciliados por meio do sacrifício de Cristo, e aí todos os nossos pecados são perdoados, e agora nós desfrutamos de uma vida plena em Cristo Jesus. Então, só lembrando que o crente salvo em Cristo tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus, e quando ele erra, quando ele peca, ele vai confessar e abandonar e continuar a caminhada cristã. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Vamos ler novamente aqui o Salmo 51, fala assim, 51, versículo 3 e 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui o salmista deixou bem claro que confessou o pecado, ele não encobriu, né? No caso, a maldade dele ele não encobriu, então ele fez a confissão de pecado, abandonou o pecado, e aí sim ele viveu uma vida muito mais plena e feliz diante de Deus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Então, nós estamos na caminhada para a Canaã celestial. Nessa caminhada, vamos passar por vários problemas, tentações, vamos errar, vamos cair, vamos pecar, isso vai acontecer. Porém, se nós encobrirmos os nossos pecados, manter esses pecados ocultos, se a gente não confessar, nós estaremos retrocedendo nessa caminhada. Nós paramos, estamos estagnados. Então, é necessário o crente confessar os pecados, procurar abandonar, melhorar cada vez mais. Nós falamos na aula anterior sobre o pecado da murmuração. Muita gente não sabia que murmurar era pecado. Então, assim, percebeu isso nessa aula. Aí falou, a partir de agora eu vou viver diferente. Eu não vou mais murmurar, eu vou pedir perdão desses pecados. Enfim, assim é a vida cristã, a caminhada do cristão, porque ele está crescendo cada vez mais. Tudo que ele vai percebendo que é errado, que é pecado, que não agrada a Deus, ele vai abandonando, vai confessando e vai vivendo uma vida plena diante de Deus. Amém? Então encerramos aqui a aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja e, mais uma vez, reforçando aqui o conteúdo do nosso site, né? Slide de adultos, de jovens, vários bônus e também os subsídios em vídeo, áudio, PDF, muito conteúdo de qualidade na nossa plataforma. Então acesse EBD em Foco, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.